Fala galera, tio Léo na área de novo. Pessoal, hoje a gente vai retomar nossas aulas, entrando aí na continuação dos nossos assuntos, beleza? Então prepare o seu caderno, prepare aí todo o seu material. Continuamos online, né? Mas continuaremos com as nossas aulas, tá bom? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, hoje a gente vai começar aí a nossa aula sobre Primeira Guerra Mundial. Meu Deus, tão esperado para falar desse assunto e a gente vai ter que ver online. Mas assim que a gente se vê, a gente comenta mais um pouco sobre esse tema, tá bom? Se Deus quiser, quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial, a gente já vai estar presencial, vamos torcer. Bom, mas já que a gente está aqui, vamos por aqui mesmo. Meu povo, vê bem. Antes de falar da Primeira Guerra Mundial em si, eu vou começar com a contextualização, tá? Para a gente trabalhar esse assunto bem tranquilinho, porque é um assunto bastante esperado. Vamos lá. Vamos começar com o contexto histórico, tá? Eu tinha dito ano passado que os assuntos do oitavo ano seriam importantíssimos para o entendimento desse assunto, tá? Então a gente já vai ver alguns conceitos aqui. Mas teve um assunto que eu não falei ano passado, até porque não era um assunto do oitavo, e eu vou trazer para agora, mas você vai identificar que dentro desse assunto tem coisas que a gente viu no oitavo ano. Se você não lembra, pega o livro do ano passado e dá uma olhadinha que você vai ver que está lá. Bom, a gente vai começar falando da Belle Époque, tá? O que foi a Belle Époque? O que significa Belle Époque? Belle Époque é um termo francês que significa bela época, uma época bela, digamos assim. Por que Belle Époque? Né? Por que bela época? Porque esse foi um período em que o mundo ele experimentou uma certa paz e um certo desenvolvimento. Tudo bem que alguns críticos vão dizer que a exploração, né, se mantinha, e realmente se mantinha, os países mais pobres, e a população mais pobre continuava bastante explorada, isso é de fato, inclusive continua até hoje, enfim, mas a gente percebe assim que quando a gente fala em bela época, a gente está se relatando a situação que é a seguinte: a Europa vinha de guerras sucessivas, de conflitos sucessivos. A gente vinha aí guerras de França contra a futura Alemanha, né? A gente via de tretas aí entre Inglaterra, né, com a França bem antes, várias tretas, enfim. As várias potências europeias, às vezes, outra estavam em pé de guerra. E agora a gente vê uma certa paz, né, uma relativa paz, que vai gerar prosperidade e desenvolvimento, junto, inclusive, no caso da Europa, tá? E quando eu falo de prosperidade e desenvolvimento, principalmente para as potências, que vão enriquecer bastante, desenvolver bastante nesse período, principalmente com a questão da exploração, que a gente já viu, né? Mas que também vão acabar aflorando o desenvolvimento de outras coisas, principalmente no âmbito cultural, né? O âmbito social daquelas regiões, sempre lembrando que a gente está falando principalmente das potências, tá? Nesse período, então, a gente vai ter aí uma relativa paz entre as potências europeias, né? Depois de vários conflitos, as potências europeias começam a cruzar acordos diplomáticos. Agora as coisas se resolviam, né, de maneira diplomática, documentos assinados para garantir paz em relação a antigos conflitos, em relação a antigos rivais, tudo agora acordado. Fora também a ligação que os vários líderes de vários desses países tinham uns com os outros, às vezes até laços de parentesco mesmo, né? Uma outra coisa, como eu falei para vocês, era a consolidação dos acordos diplomáticos. Então a coisa agora estava mais resolvida, né? Um país que prometia não atacar o outro que prometia ficar em paz com aquele antigo rival. Enfim, a coisa estava fluindo mais tranquila. E aí, isso permitiu o desenvolvimento e a prosperidade das potências europeias, como eu falei para vocês. Essas potências agora começaram a investir, né, na exploração, principalmente na exploração econômica dos países mais pobres, e acabaram aí prosperando, digamos assim. Houve também alguns países que se destacaram bastante, tá? No início de novas eras, como por exemplo a era Meiji lá no Japão, mas acho que o destaque está mais por aqui. A Terceira República Francesa, né, que encerra de vez a peleja aí com os familiares de Napoleão, com essa linhagem de Napoleão, né, dando início aí a uma nova era da questão da França. Esta questão aqui a gente viu ano passado, não sei se você lembra. E eu disse, agora, a partir de agora, o que a gente viu ano passado
vai ser revisto aí no contexto do próximo ano, sempre lembrando também das questões aí relacionadas ao futuro ETE, não ETE não, desculpe, ao futuro IFPE, né? Que tem aulas aí, ela tem questões de história aí na sua prova, né? Então eu vou começar a ficar ligado. Até então, talvez esse não seja um tema que caia, né? Não se sabe se vai mudar. A gente vê que normalmente esse tema não cai. Mas como esse tema também é básico para o entendimento dos temas posteriores, é bom você já ficar atento, beleza? Não esquece desse detalhe não. A gente vai ter aí o finalzinho da era vitoriana, o início da era eduardina, né? Mas aí eu botei aqui a era vitoriana, que foi o que a gente trabalhou também ano passado, o desenvolvimento monstruoso aí da Inglaterra, ficou muito poderosa, né? Muito rica nesse período. A gente vai ter a consolidação da Alemanha e da Itália, dois assuntos que a gente também focou bastante ano passado, decisivos para esse momento. A Alemanha se unificando, a Itália se unificando, se tornando aí países agora unificados, como são os outros que já vinham desde a era moderna. E isso vai fazer toda a diferença, porque a Alemanha e a Itália, quando começar a investir na questão do seu desenvolvimento, principalmente industrial, isso vai gerar um conflito de interesse muito grande em relação às outras potências, tá? A gente vai ter aí, entre outras coisas, a propagação de novas tecnologias. Então, nesse período, vai popularizar um pouco mais a questão aí do telefone, do telégrafo sem fio, o cinema, né? Os automóveis, os aviões. Então, uma era de muita prosperidade tecnológica, muita novidade. A gente vai ver aí também novidades nas artes e no entretenimento. Por exemplo, né, os boulevards, grandes avenidas arborizadas, tornando aí o centro das cidades mais belos, né? Aí surgimento de restaurantes mais chiques, lojas de roupa, a alta costura, principalmente em Paris ali, né? Chegando a níveis de prestígio, né? Se brincar até mundial. A gente vai ver aí os pubs, né? Os tradicionais bares da boemia da região, onde a galera aí passava, né, noites de divertimento, né? Os cabarés que não tem nada a ver com a questão relacionada à prostituição, como a gente tem aqui, cabarés sinônimo de prostíbulo, né? Não é o caso desse aqui. Os cabarés aqui eles estão mais voltados para, não é um tipo exatamente de teatro, mas envolve dança, envolve música, né? Envolvia declamações, então era a área relacionada a expressões artísticas, digamos assim, né? Os teatros, livrarias e várias outras coisas aí que vão surgir nesse período de desenvolvimento e prosperidade. Era uma época das óperas também, era bem comum na época, né? As grandes óperas, os grandes balés, né? Então é um período de afloramento cultural muito grande, tá? Fora outras expressões. E aí tudo ia muito bom, né? Tudo ia muito tranquilo, nada aparentava, né, que estouraria mais uma guerra, mas não só estourou, como estourou simplesmente a maior guerra de todos os tempos, até a posterior, que vai ser a segunda, tá? E aí o que é que aconteceu? O principal motivo, você pega a maioria dos livros, inclusive o seu, e ele vai dizer que o principal motivo foi o imperialismo. E esse termo a gente viu ano passado, não sei se você lembra, mas esse termo aqui é o termo-chave para entender toda essa questão. Não vou explicar tudo, né, porque realmente seria uma aula do 8º ano, mas de maneira geral, a gente viu que o sistema capitalista se desenvolveu, você também estuda sistema capitalista em geografia, e nas suas fases, né, atuais ou finais, digamos assim, ele chega a um ponto de ramificar, de levar sua influência para todos os pontos. As grandes potências capitalistas, eles passam agora a estender o seu capital, a estender o seu domínio econômico para além das suas fronteiras. É uma nova fase do capitalismo, onde ele estende, a gente já viu inclusive o que é capital, né? A gente viu nas nossas aulas o que é capital, e aí a gente vê que esse capital, esse investimento, esse domínio econômico das grandes potências, tá? Elas começam a ir para além das fronteiras, inclusive dominando alguns países pela sua economia, impondo aí também suas forças armadas sobre esse país, causando aí um verdadeiro alvoroço em relação ao domínio. É uma nova forma de se dominar, né, como foi chamado, uma nova forma de se dominar os países, né, agora pela economia, agora pela imposição da força também, né, pela influência política também, mas com a economia sendo controlada de uma maneira mais eficaz, acabava também botando tudo abaixo do país
e todo um domínio de um país pelo outro, tá? E aí, as grandes potências imperialistas, as grandes dominadoras desse mundo imperialista, era justamente na época a Inglaterra e a França. A gente tem desde a segunda Revolução Industrial, outro assunto, né, de geografia, um grande desenvolvimento de algumas potências. Os Estados Unidos aparecia como uma potência emergente. A Rússia é um caso à parte, porque ela tinha uma parte desenvolvida e uma parte não tão desenvolvida, né, uma parte de base agrária, mas isso aí a gente deixa para um outro momento. Mas a gente tinha aí essas aqui, esses países como expressões. A Inglaterra, né, provavelmente a grande potência do momento, né? A gente tinha a França, né, sua grande rival e agora aliada, e a gente tinha aí o surgimento de novas potências, a Itália e a Alemanha. Nas aulas anteriores, quando a gente falou, né, de neocolonialismo e de outros assuntos relacionados, a gente viu que a África, a gente viu que locais na Ásia, elas tinham sido partilhadas, elas tinham sido dominadas, digamos assim, por essas potências. E a Alemanha e Itália, que tinham chegado depois, digamos assim, elas tiveram menos áreas para dominar. E aí pense comigo, como fazer para eu dominar áreas que não me pertencem? E aí você já sabe que isso vai terminar em conflito, vai terminar em guerra. Mas antes fosse só essas questões, existiam outras. Entre as outras questões, a gente tem questões territoriais, como por exemplo, a clássica questão da Alsácia-Lorena. Meu povo, isso a gente falou quando falou da independência da Alemanha. A gente está falando aqui em Primeira Guerra Mundial. Vai rever de novo em Segunda Guerra Mundial. Pense num territóriozinho para ser disputado, é o chamado Alsácia-Lorena. Por que ele é tão disputado? Porque é um território rico em minério de ferro e carvão, importantíssimo para a indústria. E esses países com indústria fortíssima, né, visavam territórios como esse. Então, esse território aqui agora está na mão dos alemães, antes na mão da França, vai voltar para a mão da França, depois para os alemães, depois para a França de novo, enfim. Mas agora ele está na mão dos alemães. E a França estava numa peleja, rapaz, numa questão revanchista, assim, uma vontade de ter uma revanche aí com a Alemanha e de quebra tomar de volta o seu território. Então já tinha essa intriga aí mal resolvida entre a França e a Alemanha, mas isso é só um exemplo, tá? Tinha outras picuinhas menores, digamos assim. A gente vê aí também que vai começar a formar-se alianças, então de repente a galera começa a se unir, começa a fazer parceria, né? Eu não coloquei aqui, mas a gente também tem aí outros impérios centrais, a gente ainda tem o Império Otomano nesse período em decadência, né? Ele ficou parado no tempo, digamos assim, mas ainda estava ali. Uma grande potência, que era o Império Austro-Húngaro, vamos falar dele mais na frente, né? São outras das potências que tinha aí na época. O próprio Império Russo, né? Com todo seu território grandioso e tal, entre outros. Mas vamos focar mais nesse aqui. A gente vai ter a formação das alianças. A Tríplice Aliança vai ser a união de países aí com histórias e origens mais ou menos parecidas. Itália e Alemanha, né? Recém-unificados, novos aí na questão industrial. A Alemanha, inclusive, se industrializa tanto que supera a Inglaterra, começa a superar a Inglaterra, causando aí já desavença. E entra aí também nessa peleja o Império Austro-Húngaro, porque o Império Austro-Húngaro era um império poliglota, a gente vai ver isso mais na frente. E esse império aí, ele tinha o domínio dele sobre o povo germânico, que eram os austríacos, eles são germânicos. Então, a relação étnica aqui com a Alemanha, tá? Então entra na formação. Do outro lado se formava a Tríplice Entente, tá? Formado aí por Inglaterra, por França, com também interesses em comum, e aí vinha também o Império Russo, mais na frente inclusive substituído pelos Estados Unidos, tá? Essas alianças foram se formando, aí você vê, pô, tá tudo na paz, mas aí a galera tem picuinhas e pelejas mal resolvidas, conflito de interesse aí por trás. De repente a galera começa a fazer aliança e de repente também começa a se armar. O que é que você acha que vai terminar isso tudo? Né? Só pode terminar em problema. E não tem nada ruim que não possa piorar. E piora com as crises relacionadas à região dos Balcãs. Os Balcãs é uma região aí que tem uma variedade de etnias, de povos e tal, de países, mas que predomina aí principalmente os eslavos, tá? Mas também a gente tem a presença de outros grupos.
E aquela região ali, ela tinha o domínio aí, né, uma parte dessa região, e envolvendo outras também, inclusive, a gente tem uma influência muito grande do Império Austro-Húngaro, que eu acabei de falar. E o Império Austro-Húngaro ele tinha sob o seu domínio alguns povos eslavos. E isso ele gerou uma treta já gerou uma treta com a Rússia, porque a Rússia é também de origem eslava, e ele queria aí, né, inclusive com a ligação com a Sérvia, ele tinha a vontade de unificar os povos eslavos, no chamado pan-eslavismo, né? Queria ser a grande liderança de todos os povos eslavos. E fora isso também, os povos eslavos sob o domínio do Império Austro-Húngaro também queria sua independência, também sofria com alguns problemas e tal. E aí, diante de tudo isso, num determinado dia, o herdeiro do trono austríaco, ele resolveu aí mostrar, né, que olha, a autoridade aqui é a gente e tal, e resolveu fazer um passeio numa região chamada Sarajevo. E lá, né, lá em Sarajevo, ele acabou sendo assassinado, o famoso atentado de Sarajevo. E com esse atentado, a galera costuma dizer que essa foi a primeira bala da Primeira Guerra Mundial. Porque depois desse atentado, o que aconteceu foi que o Império Austro-Húngaro ele acabou reprimindo muitos eslavos da região, os sérvios se envolveram, a Rússia também acaba se envolvendo em defesa dos austríacos, né, por terem ligação. A Alemanha se mete, aí já acaba levando, né, aí já entra a Tríplice Entente em favor da Rússia, o restante da Tríplice Aliança também já começa a se envolver, a Itália ainda meio que muda de lado, a gente vai ver outros países entrando, e aí você sabe como é que isso termina. Isso termina no que a gente conhece como Primeira Guerra Mundial. Beleza? Só que o que desenrolou na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe sua curtida aí pra caramba, né? Compartilha e até a próxima.